Oi, gente. Eu peço desculpa pelo ângulo, pela iluminação, por tudo. Não tem muito o que fazer aqui. Eu tô com o notebook na frente pra ele dar uma luz na minha cara. Esse vídeo vai ser pra falar um pouco sobre como eu vim pra cá, através do que, quais foram os documentos que precisei. Acho que isso é uma dúvida de muitas pessoas, inclusive antes de eu vir eu também gostaria de saber melhor sobre isso. Eu acabei tendo que fazer as coisas assim meio sozinha, né? Não sozinha porque eu tava com a minha amiga, mas não tive um suporte, tipo, de uma agência ou de alguma coisa assim. Então, basicamente, eu tô fazendo aqui uma mobilidade acadêmica. Nada mais é do que fazer um semestre do curso da faculdade em outra faculdade de outro lugar do mundo, né? Então, isso foi um edital lançado pela minha universidade. Então, provavelmente, se você está numa universidade, tem chance de ter isso também na sua universidade. Então, busca ali por mobilidade acadêmica dentro das relações internacionais do curso. E provavelmente tem algum edital, né? No caso, o edital que tem na minha faculdade, ele é semestral, então todo semestre tem um. E basicamente, tu precisa encontrar um curso em outra faculdade que ele tem equivalência, né? De disciplinas. Depois, quando tu volte, tu consiga revalidar. E aí, então, tu não perde tempo, né? Não é como se tu tivesse só saído por um tempo da universidade, depois tu volta e recupera de onde tu parou. Não, tu tá dando seguimento, tá seguindo como se ainda estivesse fazendo ela, só que em outro lugar. Então a gente escolheu o Instituto Politécnico de Bragança, que tem o meu curso, que é turismo, e as disciplinas que tinha a gente também ia servir pra gente reaproveitar quando chegar lá no Brasil de volta. Basicamente nessa parte foi isso. Mas o que esse edital faz por nós é só mandar nossa inscrição para a universidade e nos garantir algumas coisas como isenção de pagamento de anuidade, porque, por exemplo, a faculdade que a gente está, ela é particular. Mas através dessa mobilidade a gente não paga nada. E a outra é a questão comida, que é a comida de, tipo RU, né, de cantina. O mesmo preço que as pessoas daqui pagam. Não tem mais nada. Quem fica em primeiro lugar, essas vagas, recebe um auxílio para moradia, mas eu não fiquei em quarto. Eram 12 vagas para essa universidade. Mas enfim. E aí é só isso. O resto, a questão do visto e tal, e da moradia e, né, do transporte, é tudo por si. Isso é uma coisa um pouco complicada, porque tu precisa estudar muito pra entender o que tu precisa fazer pra dar tudo certo, né? Mas basicamente a gente precisou de uns documentos pra fazer o visto. Foi a parte mais difícil, assim, porque é muita coisa, é muito detalhe, e às vezes uma coisa fica dependendo da outra, né? Vou aqui falar pra vocês a lista de documentos que precisa pro visto de estudante, né? Que é o caso do meu visto de 6 meses. É o visto E6. Se vocês forem fazer um intercâmbio de estudos, procurem pelo visto E6. Então, basicamente, é uma declaração própria da pessoa falando o que vai fazer, vai estudar, se vai trabalhar, qual é o período, enfim, uma declaração própria. O segundo é um formulário preenchido, um documento bem grande, assim, que tem várias coisas de eu declaro tal coisa, eu declaro, coisinhas que tem que preencher ali de documento. Tem que mandar mandar o passaporte e uma cópia dele pro o vice-consulado, né? No caso foi onde eu mandei o vice-consulado de Porto Alegre. Apresentar reserva de passagens, isso é uma coisa, né? Tu tem que já reservar ou comprar as passagens antes de saber se tu vai ter o visto. Então, tu fica nessa insegurança, né? Que foi uma coisa que aconteceu com a gente. A gente comprou as passagens e, tipo, confiou em Deus que ia sair o visto, né? Foto 3x4, o PB4, né? O seguro de saúde, que é um documento que caso tu precise do sistema de saúde, tu vai pagar o mesmo valor que um português e não um valor a mais que geralmente é cobrado. Antecedentes criminais, um comprovante de alojamento, seja um contrato, uma reserva de um hotel, alguma coisa assim. Comprovativo do meio de subsistência, né, que pode ser uma bolsa de estudos, um termo de responsabilidades. E aí, se for para estudos, tem que ter uma comprovação de matrícula, alguma coisa assim. No nosso caso, foi uma carta de aceitação na universidade que a gente usou. Aí tem outros casos aqui, se for para voluntariado, se for para serviço. Também tem que ter o comprovante de residência da casa no Brasil. Se for menor, tem que ter uma autorização. E aí, no fim, tem que preencher esse próprio documento aqui que eu tô lendo. É tipo um checklist esse aqui. E tem que botar assinatura e tal. E alguns documentos precisa apostilar. Outros tem que reconhecer firma em cartório. Enfim, é uma questãozinha bem burocrática e bem chata. Mas no fim dá certo. O meu visto demorou muito menos do que o esperado, né? Deram um prazo de 70 a 80 dias.
E o meu demorou só 28 pra sair. A gente até ficou um pouco apavorada com o quanto foi rápido. Documentação é isso que precisa. E aí, quando tu chega em Portugal, tu precisa de um chip. Quando eu cheguei, eu baixei um aplicativo que é tipo um chip virtual, que daí é só internet, né? Não tem um número de telefone. O aplicativo é Airalo. Tive internet quando eu desci do avião, que isso é uma dica também, de usar esse chip virtual, enquanto tu não consegue um chip físico. Mas depois procurar uma loja pra comprar um chip físico e ter plano de internet, ter número pra poder cadastrar as coisas. E outra coisa também que a gente teve que fazer quando chegou aqui foi NIF, que é basicamente um CPF. Pra emitir o NIF, a gente precisou do passaporte, posta a matrícula da faculdade, né? Tipo, um comprovativo de vínculo por aqui. O atestado de residência. Pra conseguir o atestado de residência, tu precisa ir na junta de freguesia. Tu apresenta também alguns documentos, tipo passaporte, contrato de moradia, alguma coisa que comprove que tu tem onde ficar. Se tu não tiver, tu pode fazer um termo de responsabilidade. E aí, com isso, tu consegue esse atestado de residência para poder fazer o número de contribuinte, né, o NIF. Esses 2 documentos são os mais importantes. Basicamente, parte burocrática é isso. Eu sei que parece muita coisa, mas pensa que as coisas vão ser uma de cada vez. Não vai ser tudo junto. E todo caso é um caso. Eu não quis ir recorrer a uma agência para não precisar pagar mais. Mas também tem essa opção. Se não te importar, tu pode ir a uma agência e aí tu vai ter um suporte, uma orientação. Mas é uma coisa que tem um custo, né? É isso. Se tiverem mais perguntas e mais sugestões de vídeo, podem mandar nos comentários ou no Instagram. Eu vou ficar muito feliz. Um abraço pra vocês e tchau!